Oi, eu sou o Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta noite eu te apresento uma meditação guiada para que você durma e receba respostas enquanto sonha. Esta meditação vai trabalhar a sua mente subconsciente para que você obtenha inspiração e intuição através das imagens mentais que você tem durante o sono. Para começar, feche os olhos agora. Neste momento, é importante que você se dê total permissão para se desconectar do seu dia, de tudo o que você viveu hoje, para que você apenas relaxe e mergulhe neste estado de conexão com a sua mente. Comece respirando profundamente, sentindo o seu corpo relaxar. Você vai respirando, relaxando os seus músculos e dando total permissão para a sua mente falar com você. Respire profundamente e deixe a sensação de bem-estar dominar o seu corpo. Tudo vai ficando bem. Tudo vai ser incrível nesta noite. Você foca a sua atenção apenas no momento presente. Qualquer preocupação, dúvida ou medo, você remove neste momento e deixa para amanhã. Não é o seu papel agora tentar resolver. Apenas relaxe e experimente este momento presente, sem resistência, apenas se entregando, sentindo o seu corpo aprofundar mais e mais. Agora respire no seu próprio ritmo. Imagine que toda vez que você inspira, você está atraindo pureza, clareza, serenidade, uma energia agradável e relaxante. Toda vez que você expira, que você solta o ar, você permite que todos os seus músculos relaxem. Neste momento, imagine que você está admirando o pôr do sol na natureza. Você está às margens de um rio muito bonito, um rio com a correnteza calma. A água flui suavemente. Esta é uma imagem tão bonita. O sol está se pondo. Você está em meio à natureza, em frente a este rio. Parece uma pintura. As cores alaranjadas, vermelhas e amarelas se misturam, formando uma paisagem inacreditável. Os raios do sol se pondo brilham e refletem na água do rio. O brilho dos reflexos dourados neste pôr do sol compõe uma imagem muito bonita e você sente paz, você sente tranquilidade. Tudo está se acalmando, tudo está ficando bem. Essa será uma incrível noite de sono, na qual você vai obter as respostas que precisa. Toda a intuição, toda a inspiração, toda dúvida que você tem, o seu subconsciente vai apresentar a resposta. Agora sinta a brisa suave tocar em seu rosto.
o vento sopra e você vê as folhas das árvores balançarem. Tudo está em perfeita harmonia. Tudo está em perfeita serenidade. Este lugar é perfeito. Você se sente muito bem. A sua mente se acalma. Suas emoções se acalmam. Tudo em você é equilíbrio e sabedoria. E você sabe que tudo vai ficar bem. Agora comece a caminhar ao longo do rio e perceba que há um pequeno barco atracado e você decide entrar nele. Este é um barco branco. Entre no barco com total confiança. Segure os remos e então comece a remar enquanto o barco começa a seguir a correnteza do rio. Tudo é muito suave. Você nem precisa fazer muito esforço com os remos. O próprio rio te leva facilmente. É uma correnteza suave e você sente-se muito bem no embalo do rio. Toda a natureza te protege. Tudo é maravilhoso. Você sente paz e tranquilidade. Você está seguindo no fluxo do rio, em direção às respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Nesta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos.
Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa. Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Nesta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite, a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer, você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber
chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa. Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Nesta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa.
Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Nesta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa. Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante.
Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Nesta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa. Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Nesta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis.
Nesta noite, a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer, você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa. Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Nesta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite, a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer, você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões.
Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa. Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Nesta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas.
Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa. Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Nesta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos.
Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa. Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Nesta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa. Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite,
você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Esta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa. Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar.
Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Esta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa. Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Nesta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa
serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer, você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa. Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Nesta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer, você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante.
Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas. Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações. Durma e sonhe com as respostas que você precisa. Seu subconsciente está abrindo as portas neste momento para apresentar as respostas que você precisa. Nesta noite, você dorme e obtém as respostas que precisa. Nesta noite, você navega no rio das infinitas possibilidades. Você obtém todos os esclarecimentos. Tudo o que você precisa chega para você de hoje em diante. Qualquer dúvida que você tenha, a sua mente dará uma resposta. Você não precisa ter medo, você não precisa se irritar. Você sabe que quando segue o fluxo do rio, quando você segue com a correnteza, todas as respostas se manifestam. Nesta noite você dorme e o seu subconsciente te orienta. Você dorme e tem sonhos agradáveis. Nesta noite a resposta que você precisa vai aparecer para você através de um sonho. As respostas que você precisa serão muito claras, sem a necessidade de interpretação. Tudo o que você quer, você consegue. Todos os seus planos se tornam realidade. Você sempre obtém as respostas que precisa para tomar as melhores decisões. Sua vida começa a ser transformada de hoje em diante. Tudo aquilo que estava empacado começa a se desbloquear de hoje em diante. Tudo o que você quer, precisa e deseja chega para você através dos sonhos. Os seus sonhos são poderosos. Os seus sonhos trazem respostas poderosas. Os seus sonhos estão cheios de revelações. Os seus sonhos são sempre positivos. Você sempre sonha com coisas boas.
Você sempre sonha com coisas agradáveis. Tudo o que você precisa saber chega para você através dos sonhos. A intuição que você precisa chega para você através dos sonhos. Nesta noite, a inspiração que você precisa para fazer a melhor escolha chega para você através dos seus sonhos. Durma e receba as inspirações.